Olá, tudo bem? Eu sou a professora Roberta. Hoje nós vamos falar sobre o tema de transtorno do espectro autista, né? Muito conhecido como autismo e que tem sido mais divulgado agora nos anos recentes. Me apresentando, eu sou enfermeira formada pela Faculdade Estácio de Sá, sou especialista em saúde mental e dependência química pela Faculdade Delta, né? Também tenho outra especialidade em liderança executiva e gestão empresarial pelo Instituto de Pós-Graduação. E atualmente eu sou gerente de enfermagem, coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Também sou responsável técnica pela equipe de enfermagem, membro do Núcleo de Proteção à Segurança ao Paciente e membro também da Comissão Implementadora da Normativa Regulamentadora 32, na PACS Instituto de Psiquiatria. Bom, a definição para o autismo é uma definição assim muito global, né? Normalmente essas doenças, transtornos, né, são muito voltadas pela genética, né? Então é uma disfunção global do desenvolvimento. É uma alteração que afeta a capacidade de comunicação verbal e não verbal do indivíduo, caracteriza-se normalmente por comprometer a interação social, né? Que é estabelecer relacionamentos e os comportamentos são mais restritos. E também não costumam responder muito adequadamente ao ambiente e às normas que regulamentam as respostas, né? O bom senso, digamos assim. Normalmente tem um olhar um pouco diferenciado do que as pessoas que não possuem o transtorno. Os sintomas, né, e características exatamente voltados muito para essa área da explicação da doença. São dificuldades na interação social, né? O contato visual, normalmente a pessoa conversa muito com o olhar voltado para cima ou para outro lugar, que não a pessoa que está mantendo ali a conversa. Expressão facial também costuma ser um pouco diferenciada, os gestos, as dificuldades de fazer amigos, né? Então essa interação social é muito mais debilitada, existe muita dificuldade nisso. Dificuldade também em expressar emoções, não gosta muito de contato, né? E tem também o prejuízo na comunicação, com a dificuldade em iniciar ou manter uma conversa, o uso repetitivo de alguma linguagem, alguns vícios de linguagem, ou tem também a dificuldade de fazer novas amizades. Alterações comportamentais, como não sabem fazer brincadeiras de faz de conta, existe, né, essa dificuldade. Tem os padrões repetitivos de comportamentos também, tem muitas manias, apresentam intenso interesse por algo específico, como a asa de um avião, por exemplo. Pode existir um grupo de pessoas, vamos usar como exemplo, e essas pessoas estão focadas em uma dada tarefa, alguma coisa do tipo, em um dado assunto, e a pessoa que tem o transtorno de espectro autista, ela pode se deparar com algo específico, alguém passando na rua, ou algum carro, ou uma planta que está do lado, que vai ser motivo de mais atenção para ela do que a situação que está ocorrendo no momento. As causas do autismo, né, ainda são desconhecidas, mas como a maioria dos transtornos, tem uma combinação de fatores que é muito forte, muito voltada para a questão da genética, né? Então, a mais forte das causas é a genética, pelo que os estudos mostram. Os agentes externos, né, desempenham um papel-chave nas causas desses transtornos. E de acordo com a Associação Médica Americana, as chances de uma criança desenvolver autismo por herança genética é de 50%. Então, metade desses outros casos pode ocorrer por formas de fatores exógenos, né, como a poluição do ar, complicação durante a gravidez,
infecções causadas por vírus, né? Alterações do trato digestório e contaminações por mercúrio. Também existe possibilidades devido às sensações a algumas vacinas. Os tipos de autismo, né? A gente tem aqui alguns dos tipos, os mais citados, e o autismo ele pode variar de leve a grave. O indivíduo levemente afetado, ele pode parecer muito próximo do normal, né? Algumas pessoas nem conseguem identificar que o indivíduo possui esse transtorno. Já os indivíduos que são mais gravemente afetados têm uma deficiência intelectual, né? Tem a capacidade de funcionar praticamente assim fora da configuração do que é o habitual. Então, o autismo, nós temos alguns tipos, e entre eles temos o clássico, o autismo de alto funcionamento, o de baixo funcionamento, também conhecido como atípico, e a síndrome de Asperger. O autismo clássico, ele caracteriza por problemas na comunicação, a interação, né, social e comportamentos repetitivos. O autismo clássico ele é tipicamente diagnosticado normalmente até os 3 anos de idade. Então, na criança já se consegue diagnosticar. Os sinais de alerta incluem o desenvolvimento da linguagem atrasada, né? Alguma falta de apontamento ou gesticulamento, mostrando a falta de objetos, por exemplo, e a autoestimulação. O comportamento como balançar ou bater as mãos são os comportamentos, né, que normalmente se desenvolve com maior frequência, e essa parte para observação dos pais nessa idade inicial e acompanhamento principalmente do pediatra, que vai conseguir, se existir alguma diferença, né, algum distanciamento da normalidade, esse pessoal consegue diagnosticar isso com maior facilidade. O autismo de alto funcionamento apresenta sintomas como competências linguísticas em atraso ou não funcional, comprometendo o desenvolvimento social. A falta da capacidade de fazer outras atividades lúdicas, tem bastante dificuldade, né, com brincadeiras lúdicas, porque as outras crianças do entorno normalmente conseguem realizar, e essa criança que possui o transtorno normalmente apresenta maior dificuldade. No entanto, as pessoas com autismo de alto funcionamento têm um QI na faixa normal, não tem nenhum atraso. O autismo de baixo funcionamento ou atípico é uma doença mais grave, um tipo mais grave da doença, né, do transtorno. Os sintomas do autismo são profundos e envolvem déficits graves em habilidades de comunicação, habilidades sociais costumeiramente são pobres, e os movimentos repetitivos são bastante estereotipados, né? É normal de comportamento, então, das pessoas que possuem o autismo de baixo funcionamento. Normalmente o autismo de baixo funcionamento já está associado a um QI abaixo da média, ao contrário do de alto funcionamento. A síndrome de Asperger é outro tipo de autismo de alto funcionamento que tem características um pouco diferenciadas, incluindo excepcionais habilidades verbais. Eles costumam ter um vocabulário bem amplo, mais elaborado. Também possuem problemas com jogos simbólicos, os problemas com habilidades sociais e obsessivo interesse por um assunto ou um objeto em particular. Como eu já havia citado, existe, né, na síndrome de Asperger, como a gente tem ali no exemplo do desenho, existe um dos patinhos que está olhando para outro lugar que não é o foco da conversa do grupo, né, do afazer do grupo. Então é muito característico do autismo que se apresente vez ou outra alguma característica semelhante ao do desenho. O diagnóstico,
Ele é feito pelo psiquiatra, através da observação da criança, e existem alguns testes, né, para facilitar o diagnóstico. Normalmente o diagnóstico é realizado até os 18 meses de vida, e o diagnóstico da criança com autismo deve apresentar algumas características básicas, algumas dificuldades nas 3 áreas que são afetadas nessa síndrome, que é, como a gente já havia citado, a interação social, a alteração comportamental e falhas na comunicação. Não é necessário que o portador do transtorno apresente uma extensa lista desses sintomas. O médico ele pode ter poucos sintomas, mas que chega a caracterizar o autismo, né, a síndrome, porque ele se diferencia em diferentes tipos, em diferentes graus. Então, como é leve, alguém pode apresentar o tipo de autismo leve que não engloba tantas dificuldades assim, e já o do alto grau, né, um mais grave, já apresenta maiores dificuldades. O tratamento depende muito, né, do tipo do autismo, e normalmente a criança que possui um grau de comprometimento maior, a gente pode utilizar o controle de uso de medicações, né, normalmente prescrito pelo psiquiatra. É interessante que se tenha esse acompanhamento. As sessões de fonoaudiologia para facilitar a fala da criança, que normalmente é um pouco mais atrasada, né? Melhorar um pouco essa comunicação. Tem as terapias de comportamento para facilitar as atividades diárias, que eles também possuem essa dificuldade de lidar no dia a dia com outras pessoas, com grupos, né? E aqui também temos a terapia de grupo para melhorar essa socialização da criança, tanto na escola quanto em família. E o autismo, apesar dele não ter cura, o tratamento, quando é realizado corretamente, ele facilita em muito a vida do próprio portador do transtorno e também a vida daqueles que o rodeiam, né? Normalmente a família, os pais. Os fatores de risco, aqui existe uma desvantagem para o sexo masculino, que normalmente são mais acometidos. No histórico familiar, como é, né, uma doença genética, então normalmente o risco é maior quando já se tem algum portador do transtorno na família. Crianças que também possuem, né, algum outro tipo de transtorno têm maior facilidade, a maior probabilidade para desenvolver o transtorno de espectro autista. E a idade dos pais, que normalmente também é uma das causas. Quanto mais avançada a idade dos pais, mais chances da criança desenvolver esse autismo até os 3 anos de vida. O prognóstico, né? Como hoje existem muitas formas de tratamento correto, nós temos observado em maior frequência. É porque aumentou a quantidade, né, de pessoas que possuem o transtorno? Não, é porque aumentou a divulgação do transtorno, as pessoas têm procurado mais, têm conseguido diagnosticar com maior facilidade. Então isso é que faz com que essas pessoas portadoras de transtorno acompanhem melhor e essas divulgações cheguem até nós. Então é exatamente isso, né, que tem ocorrido ao longo dos anos. As doenças de transtorno mental, elas têm sido melhor acompanhadas e mais esclarecidas, tanto que os pacientes de transtorno mental, eles não ficam mais reclusos em casa, eles têm uma boa aderência à sociedade. E isso é interessante, que trabalhemos essa forma de divulgação para que todos consigam compreender cada dia melhor, né? Hoje o tratamento é muito mais facilitado e as pessoas que têm esse tipo de transtorno, como o autismo, podem ter o acompanhamento, né, e melhorar a qualidade de vida, mesmo que algumas pessoas permaneçam com alguns dos sintomas durante toda a vida.
Existe sim uma forma de melhorar a qualidade de vida, né? Igual a gente já citou, com acompanhamento de profissionais e medicações. A maioria das pessoas com autismo consegue viver com suas famílias e na sociedade, e a perspectiva depende da gravidade do autismo e do nível de tratamento que a pessoa recebe. Procurar ajuda é interessante para a divulgação dos casos, é interessante para o próprio portador do transtorno, e é interessante se divulgar e se conhecer outras famílias que tenham também alguém que tem o transtorno, né? Compartilhar ideias, compartilhar experiências, difundir um pouco mais a respeito do transtorno. Nós temos aqui um informativo, né? Informar para a convivência melhorar. É exatamente o que eu já havia falado. Quanto mais se conhece a respeito do assunto, menor é o nosso preconceito, melhor a nossa facilidade em aprender com as pessoas que têm autismo e em colaborar para que elas vivam cada vez melhor. E o Dia Mundial da Conscientização do Autismo é no dia 2 de abril. Quero agradecer aqui a vocês a presença, desde já muito obrigada, e foi um prazer estar com vocês.